Grilhões partidos. No segundo caso, subjugação corporal, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 240. 2. A loucura. O dia imediato surgiu penumbroso, apesar da pujança do sol e do calor que assolava a cidade. No apartamento do coronel Santa Maria, a dor se dobrava em sucessivos esgares, destroçando os que lhe caíram nas malhas. Esther não recobrou a lucidez. Embora a prostração que a dominara após os sedativos, as crises voltaram terrificantes, enquanto a débil mocinha transfigurada tornou-se o espécime legítimo da desequilibrada. Palavras obscenas e gestos vis repetiam-se ininterruptamente. Gritos e gargalhadas constantes terminaram por enrouquecê-la. Muito pálida, com olheiras arroxeadas e manchas nas faces, tinha os lábios escuros e a expressão dura no olhar, sem luminosidade. Sacudida a cada momento por convulsões torturantes, traduzia no rosto conturbado as dores inextricáveis que experimentava. Saindo desse estado, por instantes, parecia recobrar a claridade da razão, desvairando de imediato a elucidar que alguém a lapidava com longo rélio e que não se conseguia evadir. Nesse comenos, tornava-se rubra e, se fosse observada mais detidamente, poder-se-ia verificar que alguns vergalhões lhe entumeciam a pele delicada e marcavam a face em congestão. Logo retomava o desequilíbrio, o sarcasmo e as ofensas se sucediam mordazes, como se as fúrias estivessem cavalgando. O clínico facultativo de larga experiência, durante a primeira crise ocorrida à noite, elucidara que, se houvesse recidiva, seria de todo conveniente convidar um especialista em doenças nervosas, pois tudo indicava tratar-se de uma crise estereopata, com agravantes para um longo curso. Aquele, dissera, era o período de transição, em que se fixam os caracteres da personalidade, e nos quais desbordam as expressões da sexualidade em maior intensidade. E como bom discípulo das doutrinas freudianas, teceu considerações sobre a libido e sua ação enérgica nas engrenagens da emotividade. Os pais alarmados não sabiam exatamente como proceder. Convidado, porém, o médico da família, esse confirmou literalmente a diagnose do colega. Tratava-se de um problema histérico, com alarmantes sinais tendentes a complicações mais graves. O psiquiatra se fazia necessário. Indicada eminente autoridade em psiquiatria, o tratamento teve início no próprio lar, sem que diminuíssem os sintomas do desequilíbrio ou se modificasse o quadro patológico como de desejar. O estado da enferma se tornava cada vez pior, enquanto se eliminavam as resistências físicas, pois que recusava qualquer alimentação, sistematicamente sendo necessário aplicar-lhe indispensáveis medicações tônicas de sustentação orgânica à força. Transcorridos 3 dias, sob carinhosa assistência especializada e familiar, sem que qualquer resultado fosse lobrigado, o psiquiatra aconselhou o internamento em casa de saúde relevante, onde poderia aplicar técnicas próprias, a par de isolamento do grupo doméstico, em que certamente estavam as causas inconscientes dos traumas e distonias que a impediam de retornar ao campo da lucidez. Inconsoláveis, os pais aflitos aqueceram. Sob forte sedativo, Esther deu entrada no sanatório, localizado em recanto bucólico e praieiro do Rio de Janeiro, onde as perspectivas de recuperação da saúde pareciam auspiciosas. Sem embargo da utilização dos melhores recursos da moderna psiquiatria,
a jovem paciente reagia negativamente em alucinação demorada e irreversível. Dia a dia, registravam-se distúrbios novos, e no monólogo da distonia não cessava de referir-se à vingança, à imperiosa necessidade de lavar a desonra com o sangue da imolação de uma vítima, à justiça demorada, mas sempre oportuna, ao desforço pessoal. Um mês transcorrido e a psicopata era frangalhos. O tratamento a que sempre resistia se lhe oferecia um aspecto de vitalidade superficial, já que com o corpo volumoso, graças às drogas que lhe eram ministradas, a realidade expressa a insânia que dela se apossara totalmente. Não mais voltara à lucidez, por mais amplas fossem as tentativas experimentadas. A técnica do eletrochoque não produziu na primeira série qualquer resultado. Pelo contrário, fê-la hebetada. O que poderia parecer um recuo da loucura, quando, em verdade, ante a impossibilidade de reações nervosas, em face das pesadas cargas assimiladas, frenava temporariamente o desalinho psíquico. Os genitores desesperados não sabiam para que apelar. Sem formação religiosa segura, acostumados à tradição e ao convencionalismo da fé, entregaram-se a orações formuladas por palavras, que redundavam em exorbitantes exigências à divindade, sem que conseguissem lenir o coração na prece confortadora, no intercâmbio salutar com as fontes geradoras da vida. Objetivando apenas a cura da filha, mediante o concurso da oração de que se utilizavam, como alguém que por meio da prece paga um imposto a Deus e de tal mistério desagradável se desobriga. Infelizmente, não possuíam o hábito superior do doçuroso convívio da meditação, em que se aurem expressões de vida e paz indispensáveis ao equilíbrio no carro somático, retornando das experiências e vilegiaturas religiosas com o espírito ressequido e o sentimento revoltado. Surda mágoa contra tudo e todos lhes aumentava o aniquilamento íntimo. Feridos no orgulho e esmagados na suscetibilidade a que se dão apreço na terra das frivolidades, passaram a experimentar sentimentos controvertidos em relação à própria filha, motivo da aflição que os compungia. Enquanto o tempo se dobrava, uma aceitação mórbida, parasitária, indolente foi criando situação apática no lar, como já ocorria entre os facultativos que assistiam a jovem no sanatório. Dos cuidados iniciais, insistentes, imediatos, a uma tácita compreensão de que tudo se estava a fazer, veio o diagnóstico alarmante, irreversível, esquizofrenia. A simples palavra ainda hoje constitui a parvalhante libelo. Não obstante, as excelentes experiências realizadas pelo eminente psiquiatra americano Dr. Sakel em Viena, nos idos de 1933, cujos resultados apresentou a 3 de novembro daquele ano, através da convulsoterapia, em que aplicara o metrazol, depois a insulina, abrindo as portas do eletrochoque a partir de 1937, após um congresso psiquiátrico em Roma, ocasião em que os preeminentes doutores Bini, Kalinowski e Serlett chegaram à conclusão da excelência do método do choque controlável, capaz de produzir anoxemia sem qualquer perturbação para o aparelho circulatório, particularmente a bomba cardíaca, do que resultaram admiráveis contribuições à saúde de diversos psicopatas esquizoides. A distonia esquizofrênica, porém, prossegue, sendo dos mais complexos quadros da patologia mental, revelando-se nas 4 fases cíclicas e graves do autismo, hebefrenia, catatonia e paranoia. Assim,
A loucura, apesar das avançadas conquistas psiquiátricas e psicanalistas, continua desafiador enigma para as mais cultivadas inteligências. Classificada na patologia clínica e mapeada carinhosamente, os métodos exitosos nos pacientes redundam perniciosos noutros ou absolutamente inócuos, inexpressivos. Isso porque a terapia aplicada, apesar de dirigida ao espírito, psique, não é conduzida em verdade às fontes geratriz da loucura, o espírito reencarnado e aqueles infelizes que o martirizam no caso das obsessões. Fixados, no entanto, aos princípios materialistas que esposam, muitos cultores da ciência fecham propositadamente os ouvidos e os olhos às experiências valiosas que ocorrem a cada instante fora dos seus limites, como a desdenhar de tudo que lhes não traga a chancela vaidosa da academia, que não são poucas vezes se utilizou do resultado dos fatos observados fora dos seus muros e fronteiras para elaborar as bases de muitas das afirmações que ora são aceitas por legítimas. A psicoterapia e os métodos admiráveis psicanalíticos, como as orientações psicológicas, hão logrado, como seria de esperar, resultados favoráveis algumas vezes, especialmente quando as causas da loucura, do desequilíbrio psíquico ou emocional são individuais ou gerais, conforme a classificação de alguns expoentes da doutrina psiquiátrica, psíquicas e físicas. Nestas últimas, se examinadas sob o ponto de vista da importância endógena ou exógena, no caso do abuso do fumo, barbitúricos, alucinógenos, álcool e outros, como das infecções e traumatismos, possivelmente se conseguem expressivos êxitos na aplicação clássica do tratamento. Merece, porém, considerar o a que denominamos de causas kármicas, aquelas que precedem a vida atual e que vêm impressas no psicossoma, ou perispírito do enfermo, vinculado pelos débitos transatos àqueles a quem usurpou, abusou, prejudicou e que, ainda que mortos, não se aniquilaram na vida, havendo apenas perdido a forma tangível, sempre transitória e renovável. Na atualidade, graças ao empenho do Espiritismo, a alma humana, o espírito, já não pertence à velha conceituação de sombra trágica de Homero ou o enigmático e transcendente hóspede da glândula pineal de Descartes. Antes, é um ser perfeitamente identificável, com características e constituição própria, que se movimenta à vontade, edificador do seu destino, graças às realizações em que se empenha. Consequentemente, a vida espiritual deixou de ser imaginária, concepção ingênua dos antigos pensadores éticos que recorriam ao fantasioso para traduzir o que não conseguiam compreender. Estruturada em realidades que escapam às denominações convencionais, a vida prossegue em mundos que se interpenetram ao mundo físico, ou se desdobram além da esfera meramente humana, ou se fixam a outros centros de força de atração, no sistema solar e fora dele, a multiplicar-se pelas incontáveis galáxias do universo. E o ser, na sua viagem incessante, evolui de experiência a experiência, de mundo a mundo, de esfera a esfera, até libertar-se das baixas faixas da sensação, donde proveio na busca da angelitude que aspira. Ante a terapêutica da psiquiatria moderna, que desenha a contribuição dos conceitos filosóficos e religiosos, evoquemos o pensamento do Dr. Philippe Pinel, o eminente mestre e diretor de L'Hospice de la Bicêtre, a cuja audácia muito deve à ciência psiquiátrica. A higiene remonta do tempo dos filósofos mais antigos. Isso porque, da observação empírica racional, nasceram
as experiências de laboratório que, a princípio, estribada em conceitos ético-filosóficos, resultantes do acúmulo dos fatos, passou ao campo científico como estruturação da realidade. Entretanto, aferrados ao ceticismo, esses estudiosos da ciência, mesmo diante dos fatos relevantes, permanecem fixados aos conceitos em que se comprazem, sem avançar, realizando conotações, comparações com outros resultados procedentes de outros campos. Não há muito, por exemplo, o Dr. Wilder Penfield, no Instituto Neurológico de Montreal, realizando uma cirurgia cerebral com anestesia local, percebeu que, estimulando eletricamente determinados centros do encéfalo, fazia que a paciente recordasse lembranças mortas, como se as estivesse vivendo outra vez. Em vez de logicar em face da possibilidade de estar diante dos depósitos da memória que o espírito guarda, consubstanciou a velha teoria de que aquela retém as lembranças por mecanismo de impulsos elétricos encarregados de registrar todas as ocorrências. Como mais tarde outros pesquisadores encontrassem compostos químicos nas células dos nervos encarregados de tal mistério, conceberam a teoria de que tais arquivamentos são fruto da presença desses compostos, já que os modestos impulsos elétricos que se descarregam com facilidade não poderiam possuir durabilidade para conservar evocações de longa distância, desde o tempo em que as mesmas ocorreram. E ninguém verificou a possibilidade das lembranças de outras vidas, igualmente impressas no cérebro, hoje largamente evocadas mediante a hipnose provocada, como da recordação espontânea, testadas em diversos laboratórios da parapsicologia. Dias surgirá, porém, que a doutrina espírita, conforme nos apresentou Allan Kardec, adentrar-se-á pelos sanatórios, frenocômios, casas de saúde e universidades, libertando da ignorância os que jazem nos elos estreitos da escravidão de uma ou de outra natureza. A semelhança do Dr. Pinel, que libertou das algemas os pacientes do Bicêtre em 1793, e logo depois Esquirol, que fez o mesmo, ensejando uma nova era terapia psiquiátrica, o Espiritismo também, a seu turno, penetrará nos velhos arcabouços e nas catedrais da cultura e de lá arrancará os padecentes algemados à loucura, à obsessão, projetando luz meridiana e punjante, sugerindo e aplicando a terapêutica espiritual de que todos precisamos para elucidar o próprio ser atribulado nos diversos departamentos da vida por onde jornadeia.